você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 30, versículo 22. Gênesis capítulo 30, versículo de número 22. Como você acabou de cantar, nós temos um Deus grande. O amor dele é muito grande. Gênesis 30, 22. Versículo 22. Todos abriram? Amém? E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém? Podemos assentar. A concepção de José e o nascimento dele trouxe duas conclusões para Raquel. Deus tirou a minha vergonha. De qual vergonha Raquel se referia? Da vergonha da sua esterilidade, da vergonha da sua disputa injusta com a irmã, ou seja, que disputa há entre uma que concebe e a outra que não. E ela queria conceber a todo custo, ela queria gerar filhos a todo custo. E ela se sentia envergonhada porque ela estava impossibilitada. Por mais inúmeras tentativas que fizesse, por mais o amor que tinha do seu cônjuge, ela não conseguia engravidar. E quando ela concebe José e José nasce, ela diz: Deus tirou a minha vergonha. O que seria a vergonha minha e sua? O que seria aquilo que está impregnado em nós e que traz em nós uma diminuição e que traz em nós uma situação diminuta, mesmo nós sabendo que somos capazes de? Ela era mulher, ela tinha útero. Ela podia ter filho, mas estava impossibilitada. Quantas vezes eu e você olhamos para nós e observamos aquilo que precisa ser feito, aquilo que necessita ser feito, a mudança que precisa ser feita, e aí nós olhamos para nós e percebemos que nós não damos conta de fazermos aquilo. E aí isso nos envergonha. Por que nos envergonha? Porque ao mesmo tempo que nós somos capazes de fazer, como o outro é, como aquela outra é, nós não somos. Por quê? Porque não é capacidade de ter condições, é capacidade de conseguir. Isso nos envergonha. Por que o outro consegue e eu não consigo? Por que o outro dá certo e eu não dou? O porquê que a minha vida se resume nessa área em um fracasso sobre o outro fracasso? Porque o que nos envergonha não é não termos. Porque se você não tem, você disse: Deus, eu não tenho. Mas o que nos dá vergonha é quando Deus investe em nós. É quando Deus dá para nós o melhor, Ele escolhe o melhor, a melhor pessoa para casar-se, o melhor trabalho, a melhor disposição, as melhores oportunidades. E simplesmente esse melhor cai no comum e vira nada. Quando ela diz: o Senhor tirou a minha vergonha, ela estava dizendo: eu sou mulher casada, tinha todas as condições de ter filhos e eu não tinha. Isso me envergonhava. Por quê? Porque eu tinha o que era necessário para ser mãe, mas eu não conseguia. Coisas na minha vida e na sua vida que foram investidas em nós, para que nós nos tornássemos, para que nós fôssemos. E nós boicotamos todo o investimento da parte de Deus. Porque nós muitas vezes optamos pela fraqueza, nós optamos pela omissão e pela negligência. Então, quando nasce José, ela faz essas duas atribuições ao nascimento do filho. Deus retirou a minha vergonha. Você crê que neste ano de 2017, Deus vai retirar a sua vergonha? Que você vai olhar para aquela situação que você não conseguia, para aquilo que você não podia, para aquilo que esfriava o seu estômago, mas você boicotava a sua própria história, e você vai conseguir fazer diferente, porque o Deus que você crê
fez com que você conseguisse. E a segunda característica do nascimento desse filho, ela disse: Deus vai me prosperar, Deus vai me dar mais. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai me dar mais. É muito gostoso nós falarmos isso com a certeza que nós temos pela palavra. Mas para que Deus nos dê mais, nós temos que ter condições para isso. José tem uma vida, uma história de acréscimo, de progresso. Em várias características ele traz o tipo de Cristo. Por quê? Porque nele houve características que agradam a Deus. E quando Raquel olha e diz: o Senhor acrescenta, ela estava realmente no seu coração desejosa por ter outro filho. Ela estava disposta a não se acomodar como alguns de nós fazemos. A não colocarmos diante de nós barreiras e situações inadequadas. A não paralisia, mas buscarmos o nosso progresso. É muito bom quando você olhou para o lado e disse: Deus vai me dar mais. Foi isso que você disse? A questão é: você quer mais? Claro que eu quero. A questão de ter não é querer. A questão de ter é de ser. Você só consegue o âmbito ter quando é. É isso que nós precisamos entender. Às vezes você tem o querer, às vezes você tem a ajuda, às vezes você tem a palavra, Deus, você ouve a palavra. Mas o que falta é a essência. Somente a nossa essência, somente quem somos é que vai nos levar àquilo que Deus tem para nós. Queria levar você a uma pequena análise sobre a vida de José. Vamos falar um pouquinho sobre o pai dele. Imagina você, José nasce e ele tem um pai rejeitado. O pai dele, quando nasceu, ele foi preterido pelo próprio pai, Isaac. Então, o seu pai, o pai de José, vamos colocar assim, uma pessoa rejeitada. O pai dele era uma pessoa que ele tirava proveitos de situação. Vai sondando isso. O pai dele era uma pessoa que não tinha opinião própria. Ele era guiado pela própria mãe, a avó de José. O pai de José, ele era um homem que se passou pelo irmão. Mentiu para o pai. O pai disse: é você mesmo, Esaú? Ele disse: sou eu. Mentiroso. Roubador, mentiroso. O pai dele era um pai que ele tinha inclinação para ser servo. Quando ele chega diante do sogro, ele diz: eu quero ser servo para ter essa moça. Ele nem esperou nenhuma condição. Era um péssimo negociante. Era um péssimo estrategista. Eu quero que você analise de onde José saiu. O título da mensagem é Contrariando o Óbvio. José contrariou o óbvio. O pai de José, Jacó, era um homem que mentia, que lograva, que enganava. O pai de José era um homem frágil. Quando Deus aparece para ele em Padã Arã e faz toda a promessa maravilhosa, ele faz um voto dizendo: se o Senhor for comigo, Deus já tinha dito que ele era, se o Senhor me der roupa, pão, Deus já tinha falado que ia prosperar, que ia abençoar. Então o pai de José era um homem que não acreditava na promessa. Ele não cria na promessa. Aí ele se encontra com o irmão Esaú. Era um homem que não acreditava no poder que Deus tinha. Ele não ainda próspero, abençoado, com o filho que ele queria no coração. Ele não conseguia encarar o seu irmão de frente. Ele foi prostrando. Imagina seu pai numa humilhação dessa. Esse era o pai de José. O pai de José foi um homem que ele não teve condições de repreender os dois filhos quando tomaram vingança no estupro da própria irmã. Olha, da família que ele veio. Agora vamos falar um pouquinho sobre a mãe de José. A mãe de José, Raquel, ela era uma mulher insegura. Vivia trazendo brigas e discussões com o pai. No capítulo 30, ela olha para Jacó e diz assim: se você não me der filho, eu vou morrer. Era uma mulher totalmente insegura. Era uma mulher que
ela havia casado-se com Jacó, mas não havia se convertido por completo. Porque quando o filho de Lia chega com algumas mandrágoras, que são raízes, que havia algum misticismo sobre isso, ela, para querer ter um filho, aluga o marido pelas mandrágoras do filho de Lia, Rúben. Era uma mulher que queria aquilo que ela queria, ela usava qualquer subterfúgio para conseguir. A mãe de José era uma mulher que quando Jacó chega para ela e diz assim, nós vamos embora. Era uma mulher magoada, ferida. Ela chega para Jacó e diz assim, é isso mesmo, vamos embora. Porque o nosso pai, ele nos vendeu para você e cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Vamos embora, vamos pegar tudo que é nosso e vamos embora. Essa era a mãe de José. A mãe de José, quando foi embora, catou os ídolos do pai escondido e levou. E não contou para o marido. Era uma mulher que tinha segredos, também mentirosa e ladra. E aí quando o pai dela chega, Labão chega para averiguar, e ela ao invés de confessar, dizer, não pai, fui eu que peguei. Não. Ela diz que estava menstruada e coloca aquele negócio que põe no camelo lá para poder, e sentou em cima e diz, não pai, eu estou menstruada, não posso me levantar. Essa era a mãe de José. Briga, isso tudo aí, débil. Agora a última do pai de José. O pai de José tem um sonho que Deus ia prosperar ele muito, muito. Deu um sonho de ovelhas malhadas, salpicadas para ele. Eu vou te prosperar assim. O pai de José não cria naquilo que Deus disse, foi lá, pegou algumas varas de álamo e fez umas listras nela, porque a palavra de Deus não era suficiente. Ele precisava de alguma coisa mística para que desse certo. Olha de onde esse moço veio. Contrariando o óbvio. Por isso que quando você olha para a sua família de onde você veio, e às vezes você olha em você, e você vê resquícios, e você vê situações, você precisa enojar-se disso, dizer, não, peraí, isso aí eu não aceito para a minha vida. Porque eu e você podemos sim contrariar o óbvio, porque nós temos dentro de nós os sonhos e promessas e planos de Deus. E a família de José? A família de José era totalmente terrível. Por quê? Porque o filho mais velho coabita com a concubina do pai. Os dois irmãos, tanto Simeão e Levi, mataram uma tribo inteira por causa do estupro, com estratégia, sem contar para o pai. E agora, sem falar na situação adversa que existia na família. Aí eu quero perguntar um pouquinho, essa família não chega nem perto da sua, que você teve, não é? Esse pai e essa mãe, por mais que os seus tenham muitos defeitos, não chega nem perto, né? Agora, no que você está contrariando de onde você veio? Eu quero falar agora sobre Gênesis 30, versículo 25. Aí mesmo onde você está. Eu quero falar sobre quando Deus olhou para você e fez com que você conhecesse o Evangelho, conhecesse a Cristo. O que é que Deus, a primeira coisa que Deus esperou de você e espera até hoje? Dentro do contexto, hoje nós estamos falando sobre família. Deus espera que você traga a força para ser livre, a força para ter esperança, a força para acreditar nas pessoas que convivem com você. Quando Deus salvou-nos, Ele salvou-nos com um objetivo. De nós nos tornarmos bênçãos e reforçadores de virtudes, de nós nos tornarmos inibidores de defeitos. A Bíblia diz em Gênesis 30, 25, e aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Naquele momento que nasce o filho da amada, ele se enche de esperança de uma tal maneira, ele se enche de vigor e de vivacidade, e ele diz, meu Deus, ele já tinha tido vários filhos, 10 filhos, e nenhum dos nascimentos dos filhos trouxe em Jacó essa esperança, esse vigor, essa alegria. Quando José nasce, ele se sente um novo homem, uma nova pessoa. Quando nós
somos chamados por Deus no seio da nossa família, nós temos que trazer esta novidade, essa vivacidade. Chega de pessoas confabulando tragédias. Chega de pessoas dividindo misérias. Um fica triste, outro fica preocupado e o outro fica desesperado. Um fica aborrecido, o outro fica oprimido. Nós temos que ser pessoas que onde nós estejamos, entre a esperança diante de nós, entre o vigor, entre a vivacidade. Quando José nasce, ele traz isso para o pai, ele traz isso para a mãe. Quantas vezes nós optamos por sentimentos ruins, por sentimentos negativos, e deixamos nos mobilizar a tal ponto por aquilo, nos tornando aquilo que estamos sentindo. Sentirmos amargura, começamos a ficar amargo. Sentimos insegurança, começamos a ficar totalmente inseguros e despreparados para a vida. Qual é a sua função no seio da sua família? Seja ela você solteiro, ou seja ela já você com uma pessoa. Casado. Qual é a sua influência sobre os seus filhos? Qual é a sua influência sobre o seu cônjuge? Qual é a sua influência sobre os seus pais? Qual é a sua influência? A influência que Deus espera de nós não é que nós fiquemos num ringue dizendo qual é o pedaço maior é o meu. Não. Deus espera que a nossa influência seja divina, seja celestial. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós possamos contribuir assiduamente com aquela situação familiar, onde nós possamos, por meio de todo o investimento de Deus, contribuir para a execução dos sonhos de Deus. É isso que Deus espera de nós. Que você olhe para aquela pessoa que está ao seu lado e você diz: eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para somar, eu não vim para cobrar, eu não vim para exigir, eu não vim para tolir, eu não vim para sugar, eu não vim para fazer ou causar qualquer tipo de destruição. Quando José nasce, ele enche de vigor um homem servo e uma mulher cansada. Ele consegue mudar o contexto emocional e espiritual de uma família. Quando Deus realiza obras na nossa vida, você consegue mudar contextos emocionais e espirituais de uma família. É isso que nós precisamos entender, a nossa contribuição, o que o céu espera de nós. E aí nós nos damos conta, ao olharmos para as famílias cristãs, é uma disputa, é um ringue, é uma guerra para saber quem está certo, para saber o que está acontecendo, quem e o que pode ser feito para piorar a situação. Quando Deus trouxe você, o objetivo dele era fazer com que o máximo que fosse possível, você trouxesse segurança, você trouxesse vida, você trouxesse objetivos, você trouxesse enriquecimento onde você foi plantado, onde você foi colocado. Esse é o objetivo e o propósito. Mas enquanto cada um de nós continuarmos seguidos pelos nossos egoísmos, seguidos pelas nossas situações do passado, nós só vamos trazer complicações. Rejeitado lá atrás, carente hoje. Sofrido lá atrás, depressivo hoje. Hoje é uma outra história. Primeiro objetivo de Deus na minha vida e na sua vida: mudar o contexto emocional e espiritual da nossa família. Amém? Se você pensa que Deus te chamou para que você possa ser um receptor, você foi chamado para ser um doador. Se você é um receptor, você está do lado errado, com uma conotação errada. Vá comigo em Gênesis 37, aonde acontece a aparição de José. Dos meses aos 17 anos, Deus vai cuidando de José de uma maneira muito especial, mesmo antes dele ter qualquer tipo de contato com qualquer visão ou sonho. Deus cuidava de mim e de você, mesmo antes de nós conhecermos qualquer coisa sobre Deus. Qualquer contato sobre a realidade espiritual. E no capítulo 17, do capítulo 37,
Você e eu, nós observamos algumas características de José dentro do seio da sua família. No versículo 1 e 2, a Bíblia diz: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Será que nós temos algum jovem aqui de 17 anos? Levante a mão. Temos 17? Temos 17 anos. Primeiro contato que Deus teve com José, ele tinha 17 anos. Existem pessoas que são agraciadas por Deus bem na juventude. E José era um moço totalmente... Aí você poderia dizer: ah, pastora, mas é porque o tempo era diferente, o contexto era diferente. Mas e os outros irmãos dele? O que José tinha de especial? O que ele tinha de especial? O que tinha este moço que lhe dava condições de fazer escolhas tão acertadas na vida? A inteligência desse moço sobrepujou toda a realidade dele. Ele tinha tudo para ser nada. Essa foi boa, né? Eu e você também somos assim. Nós tínhamos tudo para ser nada. Olha o seu berço, olha de onde você veio, olha de onde Deus te tirou. Nós tínhamos tudo para ser nada. Infelizmente, existem pessoas, mesmo no evangelho, que continuam sendo nada, tendo tudo de ruim que herdaram, que trouxeram da família. A mãe foi prostituta, o filho é prostituto, o pai, e aí continua-se essa cadeia. Só que José, ele conseguiu contrariar o óbvio. Ele conseguiu desencardir dele tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que o pai e a mãe viveu, ele não permitiu continuar na jornada dele. A Bíblia diz assim no versículo 2, ele tinha 17 anos e ele era alguém que trabalhava. Diga glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: você é trabalhador? Ele era um menino amado, o pai dele era um homem rico, só que ele era um rapaz que trabalhava. E ele era um rapaz trabalhador. Só que José não era qualquer trabalhador. Eu quero, hoje, essa campanha nós vamos falar muito sobre trabalho, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você trabalha para ganhar dinheiro, você vai continuar tendo muito trabalho no seu trabalho. O que eu quero dizer? Que você é cobiçoso. Então você vai ter muito trabalho no seu trabalho. Agora, se você trabalha porque você gosta de trabalhar, a prosperidade vai vir até você, porque Deus é um Deus que se agrada daquele que faz as coisas de bom grado. José não trabalhava porque ele era obrigado. José não trabalhava porque, oh meu Deus, tem que levantar. Não, ele trabalhava porque ele gostava. Então ele contribuía. Ele podia muito bem ter usado o amor do pai para encostar, né, como muitas pessoas fazem, para levar na maciota, empurrar com a barriga, usar os meios que ele tinha para poder dizer, não, ele gostava de trabalhar. Você pode olhar pela análise na casa de Potifar e diante de Faraó. Ele gostava de produzir. Ele não queria saber o quanto ele ia ganhar. Havia irmãos dele que já estavam casados. José não. José era um moço de 17 anos. E na época tinha os happy hour, tinha as questões dos amigos, mas José gostava de trabalhar. Existem pessoas que trabalham pelo dinheiro. Elas continuarão tendo trabalho no trabalho. Mas você, crente, você tem que gostar do que você faz. Você tem que gostar de trabalhar, porque nós somos nascidos assim, para trabalhar. O trabalho é uma maldição, pastora. Não, até mesmo no Éden, antes da queda, o Senhor diz, aí está o seu jardim, você cuida dele. O trabalho não é uma maldição. O homem foi amaldiçoado com a dureza da terra, a terra amaldiçoada, aí a coisa ficou difícil. Mas o trabalho é de Deus. E a Bíblia diz assim que ele apacentava as ovelhas do seu pai, assim como os outros irmãos. Então o que nós precisamos entender é que o trabalho é de Deus. Amém? E ele era fiel. Você é fiel ao seu patrão?
Quando o seu patrão não está olhando, você faz corpo mole. Mas o seu patrão, acima do seu patrão, é Deus. É Deus. É Deus. Tem gente que dá nó até em goteira. É ou não é? Tem gente que ele não consegue. Ele não sabe porque ele não prospera. Ele não sabe porque ele não prospera. Porque ele faz para a inglês ver. Ele faz para que as outras pessoas possam olhar e observar. Quando você faz uma coisa, você faz para Deus. José era um moço confiável. Ele era fiel. Deus honra os fiéis. Seja pouco, seja nada, que na sua opinião, que nunca é nada, seja o que for, seja dedicado, seja fiel, tenha afinco, faça com amor, com alegria. Eu não consigo entender gente que ia trabalhar mal-humorada e que depois perde o trabalho e pede um trabalho para Deus. Eu não consigo entender isso. Como que uma pessoa que acha que o trabalho é um fardo, quando perde o trabalho, vai pedir trabalho para Deus? Isto é inconcebível na minha pequena inteligência. Se o trabalho é um fardo, depois que você perdeu, por que você vai pedir outro para Deus? Você tem que ficar desempregado. É ou não é? A Bíblia diz que José era um moço que trabalhava. E ele era um moço fiel. A Bíblia diz assim: andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Os filhos delas, José andava com eles, né? E seu pai José, mulher e seu pai. E José trazia que função? Más notícias deles para o seu pai. Ele era fiel. O pai, hoje, fulano fez isso. Hoje, Beltrano fez aquilo. O pai, hoje o Rubem, não. O pai, hoje... Você acha que os irmãos dele gostavam dele? Mas José, ele objetivava agradar os irmãos e ter um bom convívio com o irmão ou agradar o pai? Porque ele era um puxa do pai? Porque ele sabia o que era certo. Como é que você se norteia para ser uma pessoa fiel dentro da sua casa, no contexto chamado família? Quando você se norteia por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. Quando você não tem duas balanças e duas medidas. Quando você age de uma maneira correta. Ele era confiável. Você é confiável para com o seu cônjuge? Você é confiável para com seus filhos? Seus filhos são confiáveis para com você? Deus está vendo tudo o que você faz longe de. Deus está vendo. E aí você se vê numa situação sem os sonhos de Deus, sem os projetos de Deus. E aí você fala, por que que as coisas na minha vida começaram bem e não estão continuando bem? Será que eu sou confiável, você é confiável, nós somos confiáveis? Será que você é alguém que seus pais podem contar com você? Que a sua família pode contar com você? Será que você é aquele que é uma coluna, que é uma rocha? É muito bom ser bom na hora boa. Qualquer um é bom na hora boa. A questão é, você tem aguentado firme as pontas? Você tem suportado? Quantas situações José criava? Situações ruins. Quantos ambientes inóspitos ele gerava com as notícias que ele trazia. Só que pela fidelidade dele, ele permitia que o ambiente ficasse ruim. A fidelidade custa. A fidelidade tem custo. Existem pessoas que mentem só para não levar uma bronca. Mas eu não menti, eu só omiti. É uma mentira. Elas omitem para não ficar mal a situação.
Você tem que ser confiável dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você tem que ser alguém que os planos e os objetivos de Deus possam ser inseridos em você e dar cabo e dar continuidade. Amém? Você é confiável? Deus pode contar com você dentro da sua casa? Você é alguém que não tem problema em portar notícias ruins? Dizer para Deus, Deus, eu tenho notícias ruins. As notícias ruins da minha casa é isso, 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 isso. Fiel ao bom andamento da casa. Fiel à realidade do casamento. Meu casamento é uma bênção. É uma bênção mesmo? Ou você está projetando a sua abdução naquilo ali? Será que nós somos fiéis nas notícias ruins? Será que eu e você temos trazido as notícias ruins a Deus, ao nosso Pai? E dito, Senhor, meu casamento está mal das pernas, minha vida espiritual, meu relacionamento, minha vida emocional, minha vida financeira. Será que nós somos confiáveis dentro da nossa família? Em sermos portadores, credenciados pelo céu, em sermos totalmente fiéis à realidade das coisas que estão acontecendo? José não passava por cima, ele não fazia vista grossa. O que tem boicotado muitas famílias é esta vista grossa que se tem feito. Essa é a condição que as pessoas têm trabalhado em não ter enxergado aquilo que é ruim, aquilo que está mal. Como é que vai seu casamento? Está indo. Indo para onde? Como é que está a sua família? Você tem sido um portador? Um mensageiro fiel diante de Deus? Deus, é assim, 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 assim. A Bíblia diz assim... Versículo 3, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Eu acho tão interessante esse negócio de amor. Eu não estou generalizando, tá? Não estou generalizando. Aquele filho criado, com o nariz escorrendo, descalço, que a mãe não estava nem aí. Não é? Não estou dizendo que esse é o caso, não estou generalizando. Aí o filho cresce, vira doutor, aí o filho cresce, vira alguma coisa, consegue alguma coisa, aí a mãe quer apresentar aquele filho para todo mundo. Mas que hipocrisia, hein? Hipocrisia do inferno, não é verdade? Peraí. É ou não é? Esse é meu filho, essa é minha filha. Por que não disse isso antes? Tá, mas vamos pular essa parte. A questão é, ele era amado pelo seu pai e ele trazia roupas diferentes. Diga, eu sou amado pelo meu pai. Nós somos amados por Deus e por isso que nós podemos amar aquela pessoa da nossa família chata, aquela pessoa da nossa família cega, aquela pessoa da nossa família dúbia. Nós podemos suportar e carregar nos nossos ombros aquele marido intragável, aquela mulher desequilibrada, aqueles filhos abduzidos. Por quê? Porque nós somos amados pelo Pai. Amém? Então nós somos diferentes. Nós somos amados por Deus, pelo nosso Pai. E nós trazemos roupas coloridas. Ele fez especialmente uma roupa para José, diferente de todos os irmãos. Quando Deus faz você diferente, você vai atrair coisas meio ruins para você. Porque Deus te fez diferente, é verdade ou não é? Você sabia que tem algo de Deus dentro de você que aflorou, que desabrochou e que traz uma notoriedade, uma exclusividade? Existe algo diferente em você e as pessoas não gostam de pessoas diferentes. Pessoas gostam de pessoas comuns, que desesperam como todos, que afundam como todos, que se inibem como todos. Você quer perder os amigos que você tinha? É só você começar a ser notório. É só você começar a ser exclusivo. É só você começar a manifestar algumas características diferentes. Você começa a perder os amigos antigos. Por quê? Porque pessoas gostam de coisas comuns em você.
Pessoas gostam que você concorda com tudo que ela diz. Pessoas gostam que você caminhe e ande na mesma milha, na mesma situação. Quando você começa a sobressair um pouquinho, as pessoas começam a ter aversão. Elas começam a desenvolver inveja por você. E de alguma maneira elas vão querer boicotar a sua vida, boicotar o seu destino. A Bíblia diz assim, que ele era amado pelo Pai e ele trazia vestes diferentes, vestes coloridas. Você tem vestes coloridas? Todos os dias quando você acorda, você pode olhar para você e dizer assim, eu visto diferente. Eu tenho roupagens diferentes. Eu tenho alegria, eu tenho esperança, eu tenho vivacidade, eu tenho vida, eu tenho força, eu tenho energia, eu tenho uma condução, eu tenho, não condução de carro, tá? Condução, caminho, rumo. Versículo 4, para nós terminarmos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles. Você sabia que em cada um de nós Deus deu mais alguma coisa que a todos? Em você Deus pôs mais alguma coisa do que em mim. Sabia disso? Existe sempre mais de Deus em você, em alguma área, em alguma coisa. E é esse mais que vai fazer a diferença na sua vida. Se você não descobri-lo, se você não investir nele, você vai morrer, terminar os seus dias e você vai ser comum. Vai continuar no anonimato. Deus colocou em você mais alguma coisa do que em mim, do que em qualquer outra pessoa. E você precisa descobrir isso. Você não pode se sentir comum. José sabia que não era comum e por isso ele foi capaz de receber sonhos. Diga, eu não sou comum. Diga bem forte, eu não sou comum. Você não é comum. Você é diferenciado, você é exclusivo. Enquanto você não entender isso, a coisa não vai acontecer. Não vai dar certo, não vai explodir. Só vai incluir. Você não é comum. José não era comum. Ele era diferente. Até as vestes dele eram diferentes. Eu não sou comum. Você não é comum, nós somos exclusivos, nós somos notórios. Você tem que andar por essas ruas, você tem que agir, reagir, você tem que se posicionar como alguém notório, exclusivo, diferente do comum. Se todo mundo vai por um caminho e você sabe que aquele caminho é o caminho do comum, você tem que buscar um caminho diferenciado, uma ação diferenciada. Esse é um dos segredos das pessoas que atraem a atenção de Deus. Aqueles que conseguem contrariar o comum, conseguem contrariar o populacho. Deu para você compreender o que Deus espera de você, dentro da sua família, dentro do contexto chamado vida. Ele não era comum. E a Bíblia diz assim, que o seu pai o amava e ele trajava vestes diferentes. E com isso ele gera adversidades. A Bíblia diz que os seus irmãos começaram, vendo pois que o seu pai o amava mais do que a todos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Existem pessoas doentes que não conseguem ouvir coisas negativas. Não conseguem ouvir uma crítica, não conseguem ouvir uma cobrança, não conseguem ouvir uma verdade. Você precisa ser capaz de ouvir a verdade, seja ela qual for. Você precisa dizer a verdade, seja ela qual for. Lares onde a verdade não é funcional, são lares mentirosos, frágeis, que a qualquer tempestade vão ruir. Verdades precisam ser ditas, pois José era confiável e portador de verdades. Se eles não quisessem que o pai soubesse de algo ruim, o que eles precisavam fazer? Matar José, é isso? Não fazer. Mas só que eles queriam fazer as coisas por trás. Existem muitas pessoas que gostam de agir por trás das outras. Não faça isso. Não tenha uma vida dupla, a casa cai. A casa cai. Vida dupla, a casa cai. E o que acontecia? José ia e contava. Se eles não quisessem que o pai soubesse de notícias ruins, era óbvio, era só não fazer.
Mas eles queriam fazer e queriam que José se calasse. Mas isso não era possível. Diga, não é permitido calar José. Você é um José. Diga amém. Não é possível calar você. Você será um portador da verdade, você será um portador fiel, você será aquele que ouve as palavras de Deus e fala, vê as verdades e fala, e tudo aquilo na sua vida se baseia num norte de verdade, num parâmetro da veracidade na sua vida. E a Bíblia diz que com isso ele conseguiu uma situação inóspita dentro da casa dele. Existem pessoas que para ter um ambiente supostamente favorável, engole, mentem e faz. Que isso, meu irmão? Como é que você quer prosperar com mentira? Como é que você quer prosperar com engano? Ele não queria saber se os irmãos iam conversar com ele favoravelmente ou não. Iam ser pacíficos com ele ou não. Eles diziam a verdade. Falavam a verdade. Ele. Por quê? Porque isso era o contexto dele. Pastor, e agora? Meu contexto não é a verdade. Existe? Claro que existe. Toda pessoa tímida, toda pessoa com traumas, toda pessoa com compensações, elas têm dificuldade de serem verdadeiras. Têm dificuldade de ouvirem críticas. Algumas, existem várias situações. O que você precisa? Eu quero te apresentar Jesus. Jesus é a verdade. Você percebe que no primeiro negócio de José, a primeira empresa de José, qual foi? Dentro de casa. Sua primeira empresa é dentro de casa. Você é aprovado dentro do seu lar, sua primeira empresa. José foi aprovado na primeira empresa. Ele era office boy e ao mesmo tempo gerente. Ele ia, buscava notícias, via, observava, observador, gerenciava a situação e trazia. Ele era um ótimo funcionário. A primeira empresa de José foi dentro do seu lar. Primeiro local em que Deus olha você e você se candidata ou não para o sucesso é dentro da sua casa. É dentro do seu lar. Eu quero fazer uma pergunta para você para terminar. Você está aprovado ou reprovado? É fiel, é um portador de verdade? Uma coisa tão pequena que nós falamos hoje, né? Tipo, omitir, esconder, falar em verdade, ter aquele molejo brasileiro, não é verdade? Tem gente que tem um molejo brasileiro, uma coisinha, uma conversinha mansa. Não é? Quero dizer uma coisa para você. Seja fiel em tudo. Em tudo. Fiel em 9, não foi em meio, em 1. Seja fiel. Seja verdadeiro. Não seja refém. Diga as verdades que precisam ser ditas dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu lar. Você acha que você vai trazer alguma sustentabilidade com mentira? Você vai trazer alguma sustentabilidade com inverdades? Não. Ele criou uma situação inóspita porque ele era. Que o seu lar tenha característica sua. Que você possa ser e não ter fidelidade. Que você possa ser fiel. Tudo que o seu lar precisa é que você seja fiel. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero convidar você a pedir perdão. Pelo quê, pastora? Por todas as inverdades, omissões, por todas as mentirinhas, por todas as situações, por todos os jogos. Queria que você fechasse os seus olhos. Se você... Quem sabe você, mulher ou homem, dentro de casa, lida com pessoas assim. E quem sabe você está sendo contaminado. Quem sabe você veio de uma família assim. Você pode despir-se nesta noite, em nome de Jesus, dessas vestimentas. E ganhar de Deus uma roupa colorida, diferenciada de tantos outros. Quantos relacionamentos estão comprometidos pela inverdade, pela omissão, por coisas, você fala, mas é uma coisa tão pequena que eu escondi, não importa. Para Deus não tem coisa pequena, não tem grande. Para Deus é questão de caráter. Para Deus é questão de confiabilidade.
Que a partir de hoje os seus relacionamentos familiares sejam intensos, sejam verdadeiros. Que você possa entender que Deus colocou você dentro da sua casa para ser coluna. Que Deus colocou você dentro da sua casa e te chamou para que você possa ser um representante do céu. Você vai criar algumas situações, alguns ambientes indesejáveis? Vai. Mas não importa, o importante é a verdade. Eu quero que você peça perdão a Deus agora, por todas as vezes que você tem falhado, causando dentro do seu lar, causando dentro da sua família, uma situação comprometedora, onde Satanás tem achado brechas. Você, nos seus relacionamentos, na sua vida, fala com Deus agora. Fala: Senhor, me faz enxergar, me faz ser confiável, me faz ser fiel, me faz ser robusto, Deus. Me faz ser forte o suficiente, onde eu possa dizer a verdade, onde eu possa viver a verdade. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, não possa existir mentiras dentro do meu lar, não possa existir omissões, Deus. Que em nome de Jesus, a partir de agora, eu possa, Deus, me aprovar aos teus olhos, Deus, recebendo a tua palavra, recebendo o teu governo, a bênção de José para minha família. Eu preciso ser um representante do Senhor dentro da minha casa, dentro do meu lar, Deus. Não importa o preço que eu vou pagar, eu vou ser verdadeiro nos meus relacionamentos. Eu vou dizer coisas que devem ser necessárias serem ditas, Pai. Eu vou consertar situações, sejam elas em mim ou seja na situação, Pai. Em nome de Jesus, eu não vou ter duas balanças e duas medidas. Eu não vou ter uma balança para o outro e uma balança para mim, Pai. Eu não vou fazer isso. Pai, em nome de Jesus, eu preciso mudar dentro da minha família. Fala com Deus. Eu preciso ser mais fiel ao Senhor dentro da minha casa. Eu preciso pregar mais o teu evangelho. Eu preciso falar mais do Senhor. Eu preciso ler mais a Bíblia dentro da minha casa. Eu preciso, Deus, em nome de Jesus, orar mais dentro do meu lar. Eu preciso ser um intercessor, uma intercessora melhor pela minha família. Eu preciso me colocar na brecha pela minha casa. Quando Deus quis conservar a família de Jacó e transformá-la, 70 pessoas numa nação de milhares e milhares, Deus usou um homem que era fiel e confiável ao reino. Se você quer a subsistência da sua família, se você quer garantir a bênção da sua família, você tem que ser confiável ao céu. Você tem que orar mais, buscar mais, colocar a sua vida diante de Deus. O quanto você tem orado pela sua família? O quanto você tem entendido que você foi levantado dentro da sua casa, para que a sua família não fosse uma casa que mora gente, mas fosse um lar. Nem todas as casas são lares. Nem todas as pessoas que estão juntas são famílias. Em nome de Jesus, você precisa ter uma família. Você precisa ter um lar, onde pessoas são verdadeiras, são autênticas, onde pessoas trabalham para o mesmo objetivo. Deus está contando com você dentro do seu lar. Não trabalhe para sucumbir tudo. É muito fácil quando você ouve alguém lastimando as suas perdas. Se você rebobinasse a fita, quantas omissões, quantas negligências, quantas folgas. Será que você está sendo negligente em um assunto na sua família? Será que você está sendo negligente sobre o seu casamento? Nos seus relacionamentos? Peça perdão a Deus, fala: Deus, realmente eu sou negligente. Eu preciso mudar. Mas eu não preciso mudar, Deus, com blá, blá, blá e com conversa, não. Eu preciso mudar com atitude. Eu preciso ter atitude, Deus. Eu preciso ter atitude. Eu preciso ter atitude. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração. Que você diga assim comigo: meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que esta palavra seja gravada como rudimento dentro do meu coração e dentro da minha alma. Que eu possa entender que o Senhor me levantou dentro do meu lar
para ser um mensageiro, um representante do céu. Eu vou ser confiável, eu vou ser fiel, eu vou contribuir com a tua palavra, com o teu propósito, dentro do meu lar e dentro da minha casa, em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Que o poder da palavra ministrado sobre a sua vida venha libertar você de todos os espíritos de prostituição, de adultério, de timidez, toda ação de Satanás na sua omissão, na sua negligência. Que em nome de Jesus não exista mais mentira entre vocês, que não exista mais engano, que não exista mais equívocos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus liberte a sua vida, liberte o seu lar, liberte a sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a sua casa, a sua família seja preservada, em nome de Jesus. Diga amém.